Tem um versículo bíblico que gera muitas dúvidas nas pessoas quando elas leem. Por exemplo, é Apocalipse 1, no verso 7, que fala assim, ó: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, vendo esse texto, dá para entender que os soldados romanos que crucificaram, que traspassaram Jesus com uma lança, que furaram suas mãos, seus pés, até mesmo esses soldados verão Jesus voltando nas nuvens. Então, Jesus teria que voltar lá naquela história do passado, enquanto esses soldados estivessem vivos. E quem acredita dessa forma, quem entende e interpreta esse versículo dessa forma, já acredita que Jesus não vai voltar no futuro, mas sim aconteceu isso já no passado. Será que é isso mesmo? Será que é sobre aqueles que os traspassaram, os soldados romanos tinham que ver Jesus? Ou seja, isso já aconteceu no passado? Esse verso realmente dá para trazer essa confusão, né? Porque quando a gente olha assim esse verso bem de forma simples, parece realmente que Jesus veio na época que os soldados puderam ver, eles transpassaram Jesus e viram Jesus vindo nas nuvens. Mas se olharmos com um pouquinho mais de critério, vendo de forma até mesmo literal esse acontecimento, a gente chega à conclusão que isso ainda não aconteceu. Lendo o próprio verso, lendo o verso inteiro, inclusive. Vamos ler de novo com mais cuidado aos detalhes. Olha só, Apocalipse 1, no verso 7, diz assim, ó: eis que ele vem com as nuvens, na altura das nuvens, não é muito longe, na altura de uma altura aí que dá para todo mundo enxergar, na altura das nuvens, e todo olho o verá. Todo olho verá, todo mundo vai ver. Não é só os soldados. Não é só aqueles que estão lá em Jerusalém. Todo mundo vai ver, todo olho verá. Trazendo mais detalhes, até mesmo aquele que o traspassaram. E todos os povos da terra, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será no futuro. Amém. Todos os povos da terra. Se são todos os povos da terra, todo mundo, será uma volta de Jesus visível, uma aparição de Jesus nas nuvens, que todo mundo, todos os outros países verão Jesus nas nuvens. Isso aconteceu no passado? É claro que não. Por que eu posso falar claro que não com toda essa certeza? Porque não existe dados históricos. Imagina algo extraordinário. Jesus vindo na altura das nuvens, todo mundo vai ver, inclusive os outros países vendo e lamentando. É algo que não passa batido, eles vão ver e vão lamentar. Todos os povos da terra, algo extraordinário, algo que nunca aconteceu na história. Então é tremendo e ninguém registrou. Ninguém marcou num livro, ninguém falou, olha, um dia aconteceu Jesus, lá no ano 70 depois de Cristo, Jesus veio na altura das nuvens, todo mundo viu, os soldados viram, as pessoas dos outros povos lamentaram. Não existe esse dado histórico. Isso não aconteceu no passado, senão é óbvio que um acontecimento tão grande, tão extraordinário, alguém registraria, alguém ia escrever na história e você ia saber, olha, em tal ano aconteceu, Jesus veio nas nuvens. Existe esse escrito histórico? Não, não existe. Como que a gente vai acreditar que isso aconteceu no passado, sendo que era para todo mundo ver e todos os povos da terra iam lamentar, e ninguém escreveu, relatou isso historicamente falando, em relatos, ninguém comenta sobre isso. Então isso não aconteceu no passado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que normalmente as pessoas que entendem que isso já aconteceu no passado, normalmente eles datam no ano 70 depois de Cristo. Quem faz isso normalmente são os preteristas. E eles dizem que então, no ano 70 depois de Cristo, quando houve o cerco de Jerusalém, Jerusalém foi invadido, foi destruída, então houve uma grande tribulação, e então nesse período que Jesus veio, e veio nas nuvens, e foi possível então os soldados que transpassaram Jesus ver Jesus. Só que isso aconteceu no ano 70, mas quando João teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, isso foi próximo do ano 90 depois de Cristo, no ano 90 a 95 depois de Cristo. Ou seja, para João, esse fato do ano 70 já era passado. Se Jesus já tivesse vindo no passado,
João não estaria dizendo que isso iria acontecer no futuro, mas ele estaria contando algo que aconteceu no passado, porque João já estava há 20 a 25 anos depois do cerco de Jerusalém. João não usaria o verbo ele vem nas nuvens, mas João usaria o verbo no passado. Jesus veio nas nuvens. Ele não falaria assim será. Ele falaria assim foi, amém. Ele não usaria os verbos que ele usa no Apocalipse como do futuro, como são coisas que realmente vão acontecer. Porque quando João teve a revelação, já fazia mais de 20 anos que teria acontecido o cerco de Jerusalém. Já seria um passado para João, mas João descreve tudo como coisas do futuro. O Apocalipse fala do futuro e é escrito no ano próximo de 90 a 95 depois de Cristo, 20 a 25 anos depois do cerco de Jerusalém, que seria a data descrita pelos preteristas, que seria a volta de Jesus. Mas João descreve que isso ainda iria acontecer no futuro. Então vamos ver o terceiro ponto, que é o ponto central da nossa dúvida, né? Quem foi os que traspassou Jesus? Quem foram eles e por que eles vão ver Jesus? Né? Afinal de contas, quem traspassou Jesus? Né? Essa é a pergunta central. Né? De fato, você olhando assim, você vai entender que são os soldados romanos. Só que será que esses soldados romanos têm uma importância tão grande assim que eles vão ver Jesus retornando nas nuvens? Será que eles mesmos foram culpados de matar, de prender Jesus? Pensa um pouquinho comigo. Os soldados romanos talvez nem conheciam, nem sabiam quem era Jesus. Não tinham motivos pessoais nenhum para crucificar Jesus. Não tinham nem entendimento daquilo que eles estavam fazendo. Tanto é que Jesus falou, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Os soldados romanos só estavam cumprindo ordens. Eles eram soldados. Não sabia, talvez, nem por que aquele homem estava sendo crucificado. Talvez nem sabia nem do que se tratava toda aquela confusão. Mas cumprindo ordem, prenderam ele numa cruz com os pregos. Depois, para entender se ele morreu ou não, transpassou ele também com uma lança. Mas os soldados, eles tinham realmente intenção e queriam matar Jesus? Não. Eles estavam ali trabalhando, cumprindo ordem, claro que uma ordem muito ruim, né? Matar pessoas, mas eles eram ali para isso, para fazer execução de condenados. Mas já entendemos que os soldados, de fato, cumpriram isso, mas de fato eles não tinham nada a ver com isso. Só estavam cumprindo ordens. Podemos falar então que o culpado, aquele que teve a ordem de traspassar, foi Pôncio Pilatos, foi o governador ali que responsável por aquela província de Roma em Israel? Também não. Porque naquele julgamento que nós vemos nos textos bíblicos, que ele tinha até a intenção de soltar Jesus, ele colocou a júri público. E júri público, ali os judeus incrédulos gritaram que quem deveria ser crucificado seria Jesus, o chamado Cristo. Pôncio Pilatos, ele lavou as suas mãos. Ele falou assim, olha, não tenho nada a ver com a morte desse justo. Chamou ele de justo. A condenação foi a júri público e os próprios judeus, os próprios religiosos da linha judaica e da nação judaica, o povo do Messias, que acabou sendo aquele que condenou Jesus para ser traspassado numa cruz. A condenação veio a júri público e foi o povo que levou Jesus. O mesmo povo de Jesus levou Jesus para a cruz, para ser traspassado naquela cruz. Então foi o povo de Israel, o povo judeu que ali estava presente, que viram as falas de Jesus, que viram os sinais de Jesus, viram os milagres de Jesus, contemplaram Jesus e não o aceitaram como Messias e por inveja e por tantos outros motivos, quiseram que Jesus fosse crucificado. Esse povo, sim, eles desejaram que Jesus fosse traspassado naquela cruz. E essa interpretação não é simplesmente a minha interpretação, porque você pode estar falando agora assim, não, mas esse é o jeito que você pensa. Não, não. Essa conclusão eu cheguei porque os outros textos bíblicos confirmam isso.
Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então temos que ter outro profeta para confirmar esse mesmo texto. Nós temos. Tem um profeta do Antigo Testamento, Zacarias. Nós vamos ler agora um texto que é praticamente a mesma referência do Apocalipse. Está lá em Zacarias 12, no verso 10. Vamos ler junto e olha só como se combinam os dois textos. E mostra ali, claro, quem é que traspassa Jesus, quem é responsável por isso. Olha só, Zacarias 12, no verso 10, diz assim, ó. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Então, de quem está falando? Família de Davi. Davi é o grande símbolo do reinado de Israel. Jerusalém, a capital de Israel, né, dos judeus. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplica. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Olharão para mim aquele a quem traspassaram. Quem traspassou? É desse povo que ele está falando. Aqueles da família de Davi. Aqueles de Jerusalém. Esses que traspassaram. Não foram soldados romanos? O texto não fala nada de romano aqui. Aqui fala de soldado? Também não fala de soldado. Fala que foi o povo da família, da descendência de Davi. O povo ali de Jerusalém. Foram esses. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplica. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Como da mesma forma foi escrito lá em Apocalipse, que iriam lamentar, aqui mostra que eles vão ver aquele quem transpassaram e vão lamentar. Como lamenta a perda de um filho único, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Por quê? Porque naquela época não reconheceram Jesus. Mesmo vendo tudo que Jesus fez, não reconheceram ele como Messias. Claro que alguns judeus, a gente se salva até os dias de hoje, mas a maioria não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. E naquele dia, quando Jesus vir nas nuvens, é aqueles que os traspassaram, a família, essa descendência de Davi, vão ver Jesus vindo nas nuvens e vão lamentar. Vão ver Jesus, todo mundo vai ver, e esses aí, em especial, vão lamentar com a perda de um filho mais velho. Eles vão lamentar porque é aquele que está vindo nas nuvens, foi aqueles que eles não aceitaram, foram aqueles que eles mataram até hoje não aceitando Jesus como Messias. Mas um dia, no futuro, eles vão ver Jesus nas nuvens, todo mundo vai ver. E eles em especial também irão lamentar, e aí sim vão reconhecer como um reconhece lamentando a perda de um filho mais velho. Isso vai acontecer no futuro. Não necessariamente sobre os soldados, porque o texto aqui não fala nada de soldado, mas no futuro, a respeito de Jerusalém, a respeito dos judeus, dessa descendência de Davi, eles vão ver Jesus vindo nas nuvens do céu e vão reconhecer ele como Salvador. E, infelizmente, nesse momento, tarde demais, vão lamentar. Isso vai acontecer no futuro. Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, trazendo a resposta sobre esse tema, também te peço uma ajuda. Se eu te ajudei, peço a sua colaboração para me ajudar também. Pega um link desse vídeo aqui, ó, e transfere para outras pessoas. Envia para os seus amigos, seus colegas, para que as pessoas possam conhecer também o canal Desembaralhando o Futuro. Pode ser deste vídeo, ou pode ser de outro vídeo que você gosta, que você já acompanha o canal, e manda para outras pessoas, para que este canal possa crescer e trazer mais respostas bíblicas. Porque você sabe, a intenção desse canal aqui é sempre falar das coisas do futuro, mas usando os próprios textos bíblicos. O que a Bíblia diz a respeito do futuro, é isso que vai acontecer, e é sobre isso que estudamos e falamos neste canal. E então este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo.